Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre Grêmio Esportivo Brasil. Isso porque nós tivemos, a conferência nessa sexta-feira da única chapa, que acabou se inscrevendo para concorrer à presidência do Grêmio Esportivo Brasil. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e também compartilhar. Bueno, meus amigos, vamos lá então. Processo eleitoral no Grêmio Esportivo Brasil que teve muitas idas e vindas, Foram dois prazos, que foram lançados aí pelo Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Brasil para, ter aí uma inscrição de chapa. O que precisava, a chapa, para ser aprovada, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Eleitoral do Grêmio Esportivo Brasil? Era uma chapa que precisava, ter, obviamente, sócios torcedores do Grêmio Esportivo Brasil em dia, pelo menos, um ano estando aptos a voto, um ano corrente, e com o mês de setembro em dia, na época que foi lançado o edital de eleições do Grêmio Esportivo Brasil. Além, de ter aí todos os integrantes, do Conselho de Gestão do Grêmio Esportivo Brasil, que é formado pelo presidente, pelo vice-presidente de futebol, pelo vice-presidente administrativo e pelo vice-financeiro, precisava também de mais 25 assinaturas de sócios, aptos a voto com as mesmas exigências, para quem fosse concorrer à presidência do Grêmio Esportivo Brasil. Eles precisavam, estar com esse um ano, de assinatura corrente em dia, com o mês de setembro também em dia. Então precisava de 25 assinaturas. E essa chapa, que é formada, que foi, apresentada nesse último dia 12, no feriado, que é formado pelo Gonçalo Russumano Goin, pelo Emerson Novellini, como vice de futebol, o vice-presidente administrativo, a Chaveli Cardoso Curialau, e o vice-financeiro Vilmar Xavier. Essa chapa conseguiu 63 assinaturas, conseguiu o dobro, além daquilo que o Estatuto do Grêmio Esportivo Brasil exigia para quem fosse concorrer à presidência do Grêmio Esportivo Brasil. Nessa última sexta-feira, o Conselho Eleitoral do Grêmio Esportivo Brasil, juntamente com o Conselho Deliberativo, acabou fazendo aí a conferência dessa chapa e tá tudo ok, tá tudo certo. E nesse domingo nós teremos, a cerimônia, a assembleia de aclamação dessa chapa aí que vai concorrer, que vai, ser aclamada e vai comandar aí o Brasil no próximo biênio. O Gonçalo Russumano Goni, como presidente, o vice-presidente de futebol, o Emerson Novellini, o vice-presidente administrativo, a Chaveli Cardoso Curialau, e o Vilmar Xavier, como vice-financeiro, estarão aí comandando o Brasil nessa próxima gestão. É importante lembrar, que eles já estão pegando um período do mandato do... É importante lembrar que eles estão pegando também, um pedaço, do período, em que houve ali a renúncia, houve também ali a destituição do antigo presidente, o Evânio Tavares. Então eles vão pegar esse período e mais o período sequente da gestão por conta dessa antecipação das eleições no Grêmio Esportivo Brasil. Houve um período bem turbulento ali, porque um sócio, do Grêmio Esportivo Brasil, ele acabou entrando na Justiça Comum, pedindo a destituição, e a anulação da presidência, da eleição do Conselho Deliberativo, do Grêmio Esportivo Brasil, que foi vencida pela chapa do Pablo
Ralph Chaves, né? Inclusive, né, houve, né, um processo, né, na Justiça Comum, né, pedindo que fosse anulada e que através e mediante a Justiça, né, Comum fosse, né, feita a nova eleição e com acompanhamento da Justiça essa eleição fosse programada e também fosse acompanhada pela Justiça. Também foi solicitado por esse torcedor um pedido, né, de resposta, né, um direito de resposta, né, porque o Pablo deu várias entrevistas aí, né, nas rádios aqui de Pelotas falando, né, que esse torcedor, no momento em que aconteceu a assembleia de eleição do Conselho Deliberativo, né, do Grêmio Esportivo Brasil, como ele não estava apto a ser conselheiro, e ele não é conselheiro do Grêmio Esportivo Brasil, ele é apenas um sócio, né, ele acabou, né, indo, né, até o dia que houve a convenção dos conselheiros do Grêmio Esportivo Brasil e queria participar, e aí acabou não tendo a sua entrada permitida naquela reunião, que também acabou definindo quem seriam, né, os responsáveis pelo Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Brasil. E naquele momento era tudo que o Brasil não precisava, né? Ter um tumulto na Justiça Comum, ter um torcedor ingressando na Justiça Comum para tentar reverter uma eleição do Conselho Deliberativo. Esse torcedor alega, né, que está seguindo o estatuto, né, não houve nenhuma irregularidade apresentada, pelo menos, né, no Conselho Deliberativo. Então, eu acho que nesse momento é preciso tirar os interesses, os seus interesses de lado e pensar nos interesses do clube, do Grêmio Esportivo Brasil. Eu acho que os interesses do Grêmio Esportivo Brasil, eles precisam estar acima do que qualquer tipo de vaidade nesse momento. Então eu acho que tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente que estava com o pé atrás em relação a colocar o seu nome, a ser linha de frente no Grêmio Esportivo Brasil, porque eu vejo muita gente na rede social falando, muita gente na rede social criticando A, criticando B, mas nenhum deles colocou um nome para, né, assumir aí o clube, para assumir o Grêmio Esportivo Brasil. A missão ela é extremamente complicada. É um clube cheio de dívidas. É um clube com uma má fama no mercado. É um clube que nesse momento tem apenas um executivo, né, que é o Luiz Fernando Henrique, né, que vai ter que contratar um técnico, que vai ter que fazer um grupo de jogadores e que há pouco, né, conseguiu aí o Conselho Deliberativo no momento em que não teve chapa inscrita para concorrer à presidência do Grêmio Esportivo Brasil, conseguiu fazer aí alguns ajustes juntamente com a direção antiga ou com a direção que acabou ficando, né, depois da destituição do Evânio Tavares, que acabou ficando, né, comandando aí o Grêmio Esportivo Brasil, um acordo com os atletas para conseguir saldar, né, parcelar os salários que estavam ainda atrasados. Enfim, é muito problema que o Brasil tem e o Brasil precisa de unidade nesse momento. Precisa que todo mundo esteja caminhando no mesmo caminho. Não pode ninguém, né, querer trocar o caminho no momento do percurso. Vamos trocar o caminho aqui. Não. Nesse momento precisa todo mundo estar, né, com o Waze, com o GPS, conectado no mesmo destino. E o destino, acredito que todo mundo precisa estar conectado, é de reerguer o Brasil. Como disse recentemente em entrevista à Rádio Universidade, o ex-presidente Ricardo Fonseca, né, o presidente talvez, né, aí da história recente do Grêmio Esportivo Brasil mais vitorioso, que o Brasil é rentável, o Brasil é uma máquina, o Brasil é uma bomba, é só saber utilizar ela. O presidente Ricardo Fonseca, ele teve muitos problemas, ele teve muitos erros, mas ele também teve muitos acertos. Eu vejo muita gente criticando ele porque, né, ele entregou o Brasil com muitas dívidas. Mas ninguém reconhece quando ele pegou o clube também
com muitas dívidas e com caixa zerado, sem absolutamente nada. Time afundado na divisão de acesso, sem nenhuma perspectiva de acesso, sem nenhuma perspectiva de subir à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Ele foi lá, fez um trabalho com o Rogério Zimmermann, um trabalho em conjunto com o Rogério Zimmermann, subiu o Brasil à Série A do Campeonato Gaúcho, o Brasil passou a ter investimento, passou a ter cota, né, de primeira divisão do Campeonato Gaúcho, logo em seguida conseguiu uma classificação à Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu, né, um acesso à Série C, conseguiu acesso à Série B, e em todo o período que ele esteve no Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele sai, ele entrega o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. E o que acontece? O que muita gente não sabe ou faz questão de não saber ou não quer entender. Ah, o Ricardinho pegou e fez uma má gestão. O problema é o seguinte, o Brasil, quando o Ricardinho assumiu, não tinha absolutamente nada. Não tinha nenhum dinheiro, não tinha absolutamente nada. O Brasil chegou numa Série B do Campeonato Brasileiro, passou a ter cota do Gauchão, passou a ter cota de Série B do Campeonato Brasileiro, os credores começaram a bater na porta. Eu sei que agora tu tem dinheiro e agora eu quero receber. Senhor, faça o favor de me pagar? E aí aquele negócio, você começa a fazer acordos anteriores, porque a justiça está batendo na porta e você tem pouco tempo para pagar, são dívidas de curto prazo e você tem que fazer alguma coisa para poder pagar. Condomínio de credores, você tem que fazer acordos na justiça e aí com prazos mínimos. E aí aquele dinheiro que já está, né, que tá para entrar, ou aquele dinheiro que viria agora, que seria para pagar, né, o gasto do futebol atualmente, agora passa a ser para pagar o que aconteceu no passado, né, de outras gestões que acabaram comprometendo o Grêmio Esportivo Brasil, e não sobra dinheiro para agora, não sobra dinheiro para o presente. E aí o que acaba acontecendo? Isso aí acaba virando uma bola de neve. Quem está agora está pagando conta do passado e quem vai chegar no futuro vai pagar conta do passado, e assim vai ser essa bola de neve no Grêmio Esportivo Brasil. Repito, o Ricardo Fonseca tem muitos erros. Ele errou em muita coisa, em muitas decisões que ele acabou tomando de forma afobada. Mas não dá para tirar o mérito dele do que ele fez. Pegou o Brasil sem nada, absolutamente sem nada, um clube endividado, um clube que estava lá afundado na divisão de acesso, colocou o Brasil na primeira divisão, colocou o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, um clube que não tinha renda por direito de transmissão, tinha só a renda do quadro social, que era mínimo, passou a ter renda de cota de televisão, passou a ter renda de cota de participação em campeonato, Copa do Brasil, né? Passou a ser um clube que começou a faturar bastante, mas da mesma maneira que faturou, gastou e pagou também contas do passado. Então, errou, mas também acertou. Então, o pessoal precisa também reconhecer que o Ricardo, ele teve os seus erros, mas ele teve muito mais acertos do que erro na passagem dele pelo Grêmio Esportivo Brasil. Já falei aqui, já sou Tim Ricardinho, porque o cara pegou o clube na pindaíba, e muita gente falou, o louquinho lá vai pegar. E ele pegou, né, mostrou que é um cara que é competente, tem estrela, se relacionou com gente muito importante, né, se relacionou com gente que naquele momento era gente necessária para fazer com que o Brasil saísse lá do atoleiro de jogar contra o Rio Pardense, com todo respeito ao Rio Pardense, com todo respeito ao Guarani de Camaquã, com todo respeito a demais clubes, né, que estão nesse momento, e alguns deles até já nem existe mais, Rio Grandense de Santa Maria, né? Então, com todo respeito a esses clubes, o Brasil estava jogando com esses clubes. O Brasil, 3 anos depois, passou a jogar com o Vasco da Gama, passou a jogar com Ponte Preta, com Guarani, com clubes que estão acostumados a estar no principal nível do futebol brasileiro. Então, né, é preciso dar méritos ao Ricardo por ter tirado o Brasil
da divisão de acesso, quase caindo para uma terceira divisão, e ter levado o Brasil a uma Série B do Campeonato Brasileiro, e lá na Série B do Campeonato Brasileiro ele acabou entregando, né? E agora, né, é preciso também que todos se unam para que o Brasil volte a ser um clube, né, que organize as suas contas. É uma situação bastante complicada, porque, né, para o tamanho do Brasil, né, é uma grana bem considerável. Então é preciso, né, que o torcedor agora esteja junto. Deixem as vaidades de lado. Nesse momento, não tem eu tenho razão, não tem o Zé tem razão, não tem o Joãozinho tem razão. Nesse momento, é todo mundo deixar as vaidades de lado e olhar para o clube. E olhar para o Grêmio Esportivo Brasil, para que o clube possa, né, ser vitorioso daqui para frente. Beleza, galera? Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!